Fala pessoal, o professor Maxwell aqui. E hoje, pessoal, nós vamos avaliar um pouquinho aqui a prova de informática aí da seleção, na verdade, aí da Prefeitura de Petrolina. Eu vou falar aqui para vocês, pessoal, que essa é a minha opinião sobre a prova, tá? Os pontos que eu vou colocar aqui, você pode analisar, tá? Você mesmo pode analisar ou procurar outros vídeos para ver se você acha que pode sim ter algum tipo de recurso em alguma das questões, tá bom? Ou não, tá certo? Então essa é a minha opinião, tá bom? Então assistam até o final do vídeo a explicação, tá certo? Também recomendo que vocês utilizem, se for possível, aí, os programas para vocês entenderem o que eu estou querendo falar aqui, certo? Vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês. Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, essa questão 16 aqui, ele foi a mais tranquila de todas, tá? O que ele apresenta aqui? Ele fala sobre a questão de renomear um arquivo ou uma pasta, certo? Lá no edital tinha falando que para você estudar tanto sobre cópia, movimentação de arquivos e pastas, que é o recortar, certo? Deletar e renomear. Okay? Então aqui nessa questão ele trouxe a questão do renomear. Então, pessoal, para renomear um arquivo, imagine que você colocou um nome de algum arquivo e você errou, certo? Colocou uma letra a mais, uma letra a menos, e você quer renomear. Você pode tanto fazer aquela ação de clicar uma vez no nome, esperar um pouquinho e clicar novamente no nome, que ele vai abrir a caixinha de edição para você alterar o nome. Ou você pode utilizar a tecla F2, que é para renomear esse arquivo, no caso é a letra C, tá bom? Essa daqui foi bem tranquila, não tem para onde correr aqui muito, tá? Então letra C aqui, F2 é o nosso atalho que ele está procurando para renomear essa pasta ou esse arquivo, tá bom? Considerando as afirmações a seguir como verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Essa daqui, pessoal, foi que deixou o pessoal com mais dúvidas, tá bom? Então vou explicar aqui mais ou menos. Estava esperando também sair o gabarito para a gente ter algumas certezas, tá, sobre as questões. Mas vamos lá. Para escrever uma citação dentro de um texto, o Microsoft Word, a norma exige o aumento do recuo, certo? Vamos lá. Dessa forma, ao acionar o botão com a funcionalidade de aumento de recuo, ele fala aqui, funcionalidade aumento de recuo, certo, pessoal? Quando ele fala isso aqui, botão com a funcionalidade aumento de recuo, ele está falando da funcionalidade do botão, não o nome do botão. Então aqui ele não errou, certo? Então tá ok ainda. O texto selecionado será deslocado para a direita, aumentando a margem direita daquele texto. Vamos lá, pessoal, quando eu aumento o recuo, imagina aqui, eu vou começar a digitar um texto, certo? Digitei o texto, eu tenho minhas margens, né, o texto, digitei o texto. Só que tem, nesse próximo parágrafo que eu for digitar, pessoal, eu tenho que colocar um recuo, né? Citações curtas, citações longas, a gente tem um tamanho de recuo que a gente vai deslocar para a direita, ok? Então imagina que eu coloquei aqui, esse recuo, certo? Que é justamente aqui, esse espaçamento aqui da margem original, certo? Até onde o texto foi. Então eu tenho uma função de aumentar esse recuo, certo? Ok, até aí tranquilo. E ele diz que se deslocou para a direita. Só que ele fala aqui também, pessoal, que a margem direita daquele... E ele vai aumentar também a margem direita daquele texto. Então percebam que eu não tive um aumento da margem direita. A margem direita é essa daqui, certo? Essa aqui é a esquerda. Então eu tive um aumento apenas da margem esquerda, certo? Então percebem que todo esse espaço aqui foi aumentado. Ele era aqui, esse iniciozinho aqui, essa linha. E agora ele está aqui na frente desse parágrafo. Então essa alternativa aqui ela está correta, certo? É incorreta. Beleza? Pronto. Na próxima aqui, no Microsoft Word, escreve expressões matemáticas como esta a seguir. Beleza. Nunca foi tão fácil com a ferramenta tinta de expressões matemáticas que pode ser adicionada no menu desenhar. Beleza. Pessoal, essa afirmação aqui, ela é bem difícil de algumas pessoas entenderem, porque é um assunto, pessoal, que, assim, sinceramente, eu nunca vi aqui esses estudos que eu estou fazendo aqui sobre as bancas.
tipo, que alguém trouxesse esse menuzinho aqui para a gente trabalhar, certo? E esse menu aqui, ele tem sim até o Word 2016 já tem esse menu, certo? Então o que, que ele vai fazer aqui, ó? A gente vai nesse menu desenhar, que é onde a gente fica aquela parte daquelas guias e abas, tá? Chama aqui de menu no caso. E é aquela guia página inicial, guia inserir, certo? E guia design, guia layout, certo? Essas guias lá na parte de cima, onde cada uma tem uma função específica. E esse menu desenhar, pessoal, ele também fica lá naquela parte de cima, certo? Quando a gente clica nela, a gente vai ver que tem sim uma ferramentazinha chamada tinta em expressões matemáticas. O que acontece com ela? Eu vou literalmente clicar nela, pessoal, e ele vai abrir outra janelinha, certo? Que parece uma lousazinha digital para a gente escrever, tá? E ele vai me pedir que eu escreva exatamente a expressão matemática que eu quero expressar no meu documento, tá? Então eu vou digitar, por exemplo, ó, vou digitar que eu quero, por exemplo, H, eu sei que é um 2 aqui em cima, e o O. Certo? E ele vai me entregar exatamente essa expressão. Se for com outros elementos, se for com outro tipo de conta, ele vai representar tudo isso aqui em texto de Word, certo? E vai trazer para mim no meu texto, tá? Como ele colocou aqui, ó, é um tipo de expressão que eu consigo fazer lá também, certo? Quando eu vi essa questão aqui, pessoal, eu achei muito que era a função de equações e símbolos, certo? Mas quando ele falou aqui de tintas e expressões e falou também do grupo desenhar, eu fiquei, caramba, ele foi tão longe assim. Nossa. E eu acho assim que foi bem sacana aí a banca nesse sentido, porque é um assunto assim que não é do nível, não é do nível do concurso, entendeu? Eu acredito. Mas mesmo assim, não é uma coisa que não estava no edital, ele estava falando sobre o Word, então também é uma coisa que poderia cair. Então, essa questão aqui, pessoal, ela é verdadeira, certo? Isso aqui é falso. Tranquilo? Então, questãozinha verdadeira. Aqui não tem nenhum problema. O erro dessa primeira aqui foi justamente aqui, ó, aumentando a margem direita. Se ele falasse aumentar a margem esquerda, aí sim estaria correto. Beleza? Agora vamos para essa última aqui, que eu acredito que talvez seja aqui... pode ser que tenha algum tipo de recurso, que é o quê? Vamos lá. Para se trabalhar com texto no Microsoft Word em formato de colunas, basta acionar a funcionalidade por meio do botão colunas. Ok. No grupo, no menu, né? No menu layout. Ok, até aí tranquilo, tá, gente? A gente vai lá no menu layout, na guia layout, vai ter uma opção de coluna, certo? E ele continua aqui, ó. É possível dividir textos, tabelas, imagens e outras em colunas, organizando o seu documento, deixando mais estilizado. Pessoal, no gabarito ele deu como falso isso daqui, certo? Ele deu como falso. Tanto é que a alternativa correta aqui é a letra A, né? Que é a única verdadeira. Beleza. O que eu tenho para falar sobre essa questãozinha aqui, ó, sobre essa afirmação? É justamente isso aqui, pessoal. Dividir tabelas e imagens, certo? Dividir tabelas e imagens. As colunas, o que ela vai fazer? Eu vou ter aqui, ó. Vou começar meu texto normal, certo? E eu posso, pessoal, selecionar esse texto, que é uma coluna só, né? Que é o padrão, que a gente digita de uma margem a outra, né? De uma ponta a outra. Mas, pessoal, se eu selecionar esse texto, eu posso também colocar na guia layout, no menu layout, nas opções de colunas, eu posso colocar duas colunas. E ele vai dividir exatamente essas duas colunas dessa forma, o texto, ok? Qual é a minha observação que eu faço aqui? Então eu posso colocar duas colunas. Beleza, até aí tudo bem, né? Ele falou também o caminho correto. Só que, quando ele fala aqui, pessoal, sobre tabelas e imagens, ele diz que pode dividir tabelas e imagens. A gente dividir um texto, beleza, a gente consegue dividir o texto. Porém, eu não consigo ver aqui, certo? Algo relacionando a dividir tabelas e imagens, certo? Não tem como a gente dividir tabelas e imagens. Mas aí você pode também, mas aí a banca deixou aberta a interpretação também, como por exemplo aqui, ó. Com ele é possível dividir tabelas e imagens. Então, como seria essa divisão? Ah, professor, eu pensei dessa forma, ó. Eu posso pegar aqui o texto, comecei, aí vai ter uma imagem, professor. Ela vai ficar aqui, então eu já estou dividindo ela.
Ok, vou continuar meu texto aqui embaixo. Beleza. Aí vou começar aqui na outra coluna. Beleza, comecei, digitei. E aqui, professor, eu tenho também uma tabela. Certo? Ó, tabelazinha. Vou fazer uma tabela qualquer aqui, tá certo? Uma tabelinha. E tá tudo certo. Tranquilo? Esse tipo de divisão eu estou dividindo em colunas. Porém, na minha opinião, certo? Eu acho que quando ele fala possível dividir tabelas em imagens, eu quero falar que ele vai realmente dividir essa tabela no meio ou dividir essa imagem no meio. Porque o texto, sim, é possível fazer essa divisão, como a gente viu agora. Mas essas tabelas e imagens, eu não acho que, na minha opinião, tem esse tipo de divisão, tá? Mas, como eu falei, isso fica aberto à interpretação. Então, na minha opinião, essa daqui estaria falsa também, certo? Que foi como o edital colocou. Então, seria letra A, tá bom? Mas, como eu falei, faça a sua própria interpretação relacionada a esse texto aqui e tire suas próprias conclusões, tá bom? Essa é a minha opinião, certo? Então, ó, vamos falar um pouquinho mais aqui também sobre essa questão, tá? Essa questão bonitinha, redondinha também, eu achei, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui uma tabela, tá? Ele fez aqui, ó, considerando as afirmações a seguir como verdadeira ou falsa e assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Aqui, pessoal, ele bota aqui, ó, essa tabelinha de afiliais A, B, C e D, uma fórmula total, média, maior e menor. Ok. Para obter o total da coluna F, certo? Para obter o total na coluna F, a média na coluna G, o maior valor na coluna H e o menor valor da coluna L de cada mês das 4 filiais, pode-se utilizar respectivamente essas funções aqui, certo? A gente viu, tem as funções aí, tá? O pessoal estava me perguntando se teria que ter o igual aqui na frente, certo? É uma questão a se perguntar também. Sinceramente, eu acho que não tem muita necessidade dessa questão, tá bom? Já vi outras questões sem esse igual aqui que não houve recurso, tá? Mas também vai da sua interpretação. Eu falei para vocês, para utilizar uma função no Excel, a gente precisa utilizar o igual, tá bom? Mas ele falou aqui apenas da função que pode ser utilizada lá dentro, tá bom? Na minha opinião. Então ele fala aqui, ó, que na coluna F vai utilizar a função soma. Opa, na coluna F. Então vamos lá. A coluna F são essas continhas aqui. Eu posso utilizar a função soma para fazer esse total dessas informações. Aqui está correto. Eu posso sim utilizar a função de soma. Porque o que ele vai fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, soma. E dentro desse parêntese aqui, pessoal, eu vou selecionar todos os valores da minha filial aqui, ó. Certo? Mesma coisa para linha 5, ele vai fazer a soma desses outros, e a mesma coisa também eu vou selecionar esses valores aqui. Okay? Então vai dar o resultado. Eu posso sim utilizar a fórmula de soma. A fórmula de média aqui, professor, eu posso utilizar também? Posso. É a mesma forma. Vou colocar média igual média, abrir o parêntese, e dentro do parêntese aqui eu vou colocar, fazer essas mesmas seleções que eu faço em soma, certo? Lembrando que a média ele vai dar a média aritmética, né? Então, como se tem 4 valores aqui em cada linha, ele vai somar esses 4 valores e vai dividir por 4, ok? E vai te dar o valor da média final aqui, de cada mês, ok? Só que quando ele chega aqui, pessoal, maior e menor, certo? Ele quebra um pouquinho esse padrão, porque nessas outras fórmulas aqui, eu não vou apenas selecionar esses intervalos que eu fiz em soma e eu fiz também em média, ok? Então, ó, quando eu utilizo a função maior e menor, nessas duas eu tenho que determinar qual é o maior valor, certo? E no caso do menor, qual é o menor valor que eu quero saber. Como eu tenho 4 valores aqui, ó, imaginamos que esse daqui é o maior valor, esse daqui é o segundo maior valor, esse daqui é o terceiro maior valor, e esse aqui é o quarto maior valor. Então, pessoal, a gente não apenas vai selecionar como a gente fez em total e média. A gente vai ter que determinar, vai ter que falar para a fórmula qual é o maior e qual é o menor valor que eu quero selecionar, que eu quero que ele me mostre. Ok? Nesse caso aqui, ó, ele já está sabendo aqui qual é o maior, certo? E qual é o menor. Já está fazendo direto.
Ok? Então, nessas fórmulas aqui, pessoal, a gente não utilizou as funções de acordo com a lógica da questão maior e menor. A gente utilizou, no lugar dessas daqui, a gente utilizou, no lugar de maior, a gente utilizou a função máximo, certo? Máximo. Ok? E mínimo. Mínimo. Opa, que é um i. Ok? E não utilizou maior ou menor. Por quê? Porque essas funções de máximo e mínimo, pessoal, elas seguem a mesma sintaxe das fórmulas de total e média, certo? Então essa questãozinha aqui ela está incorreta, é falsa, certo? Questãozinha falsa. Pronto, então aqui na próxima, pessoal, ele fala, ó, podemos observar na imagem, certo? Que o texto estão centralizados, exceto os números e que eles foram formatados do modo a apresentar casas decimais. Tranquilo, até aí tranquilo. Então, ó, são casas decimais, esses númerozinhos aqui, ó, depois da vírgula, beleza? Então, os números estão formatados para apresentar casas decimais, beleza? E estão centralizados, só não eles estão centralizados, o resto está centralizado, ó, aqui está centralizado, aqui está centralizado, essas outras partes aqui também estão centralizadas, ok? Aqui também está centralizado, só não estão esses números aqui que foram formatados com casas decimais, mas vamos lá. Para realizar a formatação nas células que contêm números a fim de colocar ou remover casas decimais, basta acionar o botão aumentar dígitos ou diminuir dígitos. O que é que ele quer dizer com isso? Imagina que eu tenho um número aqui, ó, de R$ 35,92. Imagina que esse é o valor que eu quero, certo? E quando eu diminuo uma casa decimal, ele vai excluir essa casinha aqui, ok? Ele exclui essa e deixa só o 35,92. Mas se eu quiser aumentar a casa decimal, eu posso, ele vai acrescentar o 1 novamente, certo? E também se eu acrescentar mais ainda, ele vai começar a colocar os zeros. Ok? Porque não tem mais nenhuma informação para o lado de lá, ok? Então aumentar quanto diminuir. Porém, pessoal, o nome dessas ferramentas aqui, certo? Não é aumentar o botão, o nome desse botão não é aumentar dígitos, não é diminuir dígitos. Aqui é onde está o errinho, certo? Mas essa função aqui, ela é correta a afirmar, certo? Então essa é falsa e essa também está falsa, porque esse não é o nome dos botões, tá bom? Então, como ele afirmou lá no gabarito, questão falsa também, ok? Esse outro aqui, pessoal, ó, eu tenho o texto produção, primeiro trimestre, foi organizado de modo a ocupar o espaço entre a célula A1 e L1. Assim como o texto produção foi organizado para ocupar as células H2 e L2. Certo? Para executar essa ação, basta selecionar as células em que se deseja organizar o texto e acionar o botão mesclar e centralizar. Então ele está dando uma afirmação que para fazer essas ações aqui, pessoal, para fazer essas ações que ele está falando aqui, tanto nesse nome quanto nesse outro, e se a gente observar lá a tabela, a gente vai perceber que essa afirmação é correta. Ele selecionou dessa primeira célula aqui, né, desse quadradinho aqui, até aqui. E mesclou e centralizou, né? Que ele está centralizado aqui no meio e está mesclado, que é justamente você selecionar as células e torná-las apenas uma, certo? E a mesma coisa aqui de produção. Também ele fez a mesma seleção, a seleção lá está correta, certo? E também fez essa questão de mesclar e centralizar, beleza? Então, aqui está correto. E ele fala aqui que tem que fazer a ação, ó, mesclar e centralizar ou, certo? Acionar o botão centralizar e depois mesclar. Beleza. A gente pode até entender que, professor, mas não existe um botão mesclar, certo? Mas quando ele coloca esse ou aqui, ele quer dizer que eu posso utilizar tanto essa primeira função de mesclar e centralizar, ou outra função que no caso é apertar o botão centralizar e depois apertar na opção mesclar, ok? E essa opçãozinha mesclar aqui também, pessoal, ela pode ser colocada como apenas mesclar, certo? Não existe um botão mesclar. Porém, como ele fala aqui o ou, certo? Ele quer dizer que eu posso executar essa ação de duas formas. Então, se eu validar uma primeira função, eu estou sendo correto nessa afirmação. Então, eu posso validar ela como verdadeira, certo?
Então, esse ouzinho aqui é que faz toda a diferença aqui nessa questão. Então, eu posso utilizar apenas o botão mesclar e centralizar para fazer essa função. Então, deduzimos aqui que essa é falsa e essa é verdadeira. E aqui a gente vê que questãozinha E, como estava no gabarito, é a nossa questão. Certo? Perfeito. Questão 20 aqui, que também deixou o pessoal um pouco com dúvida também, né? Então vamos lá. Ó. Os navegadores ou browsers, só para a gente entender, são os navegadores, o Google Chrome, o Microsoft Edge, o Opera, o Firefox, certo? São navegadores ou browsers, que é a mesma coisa, só o termo que é em inglês. Ok? Como são conhecidos popularmente, são softwares que nos permite acessar os conteúdos da internet. Por meio dele é possível acessar sites, notícias, contas de e-mail, assistir filmes, assistir vídeos, enfim, várias coisas. Ele deu uma breve introdução aqui do que são os browsers, certo? Ao clicarmos em um determinado link e não encontrarmos o que queria, nos deparamos com um erro conhecido como 404. Isso acontece quando o site exclui ou altera o link original, dificultando que você não encontre mais o desejado, certo? Esse erro é conhecido como... Então vamos lá, imagina que eu vou acessar o site, por exemplo, certo? O linkzinho aqui, ó, do nosso Facebook. Então eu vou lá, Facebook.com. Ok. Vou ter um link simples, tá? Vou botar o www aqui só para vocês entenderem melhor, ok? Eu coloquei aqui o site e imagina, pessoal, que esse site aqui é o site que eu utilizava sempre funcionava tudo direitinho, e acabou que esse site ou pode ter excluído, mas vamos pensar mais como ele estivesse alterado, ok? Então, opa, o dono do Facebook, ele mudou esse nome aqui para www.face.com. E agora, pessoal, quando eu vou acessar esse site aqui, ele me dá esse errinho aqui, ó. Certo? Dá esse errinho. O site, pessoal, ele deixou de existir? Não, ele foi apenas alterado, certo? Até tem alguns sites que eles já fazem esse redirecionamento, tá? Então ele vê que você está tentando acessar esse e já, opa, ele quer acessar o site novo e te coloca para cá. Mas quando dá esse errinho aqui, pessoal, a gente chama ele que ele tem um link quebrado. Okay? Foi um link quebrado que eu peguei para utilizar. Se você der uma pesquisadinha aí no Google sobre link quebrado, você vai ver que vai dar mesmo em cima desse código de erro, tá bom? Então é o código 404. Também é uma questãozinha aí não muito comum, certo? Mas que tipo assim, aparece bastante quando você digita algum tipo de site inválido ou excluído ou que foi alterado o seu link, ok? Do original. O URLzinho aqui é o link exatamente, que é justamente isso aqui, ó, http certo? www.facebook.com.br, certo? É o linkzinho, o URL. HTML é uma linguagem de tabulação que a gente utiliza para criar sites, certo? Entre outras coisinhas aqui, bom? Então, questão é. E a última aqui, pessoal, bem tranquila, ele fala, pessoal, da compactação de arquivos, falando que nas versões anteriores, tá, de sistemas operacionais, a arquitetura anterior dos sistemas operacionais, nos 32 bits, esse tipo de arquitetura, ele só armazenava os arquivos zip, nos arquivos compactados, 4 GB. Só que ele perguntou aqui sobre essa atualização aqui para os sistemas operacionais, certo, de 64 bits, se ele tem algum tipo de limite para você compactar esses arquivos, pegar vários arquivos e compactá-los, ok? Nesse caso aqui, pessoal, quando a gente fala dessa arquitetura de sistema operacional aqui, certo? A gente fala que não tem limite. Isso vai depender do espaço de disco que tem no seu computador, do espaço, certo, que tem no seu pendrive, certo, que tem no seu computador, para fazer o armazenamento dessa compactação, tá bom? Então, a questãozinha aqui, a letra D está corretíssima, não tem erro nenhum, tá bom? Então, quando ele fala aqui que nas versões anteriores, certo? Na arquitetura anterior do sistema operacional, que era 32 bits, para a versão atual, certo? Antigamente eu poderia só compactar arquivos com 4 GB, mas agora, na arquitetura nova, nessa nova atualização já tem muito tempo, tá? Nessa arquitetura nova de sistemas, certo? E de programas, eu posso agora utilizar aí, ó,
muito espaço dependendo do meu espaço em disco, eu posso arquivar muitos arquivos em uma estrutura apenas, que no caso é essa compactação de arquivos, tá bom? Pode ser naqueles programinhas que eu sempre falo, que é o programinha de WinRAR, WinZip, SetZip, tá? Posso fazer essa compactação, tá certo? Bom, pessoal, então, ó, gabarito analisado, essa é a minha opinião, tá? Como eu falei para vocês, tá certo? Então, levem em consideração aí o que é que vocês acham, essas afirmações que eu trouxe para vocês. Façam suas próprias pesquisas também, tá bom? Então, se você achar que deve sim entrar em algum tipo de recurso, naquela questãozinha que eu falei para vocês, é questão interpretativa aqui, ó, abre discussões. Na minha opinião, talvez abra discussões, tá bom? No jeito que eu entendi, não abriu, tá certo? Mas também você pode entender dessa forma, tá bom? Então, fica aí à disposição, tá bom? Tentei ajudar aqui, deixar um pouco mais claro aqui a prova para vocês, experiência aí o gabarito justamente para ter certeza de algumas coisas, tá bom? Realmente, comentando um pouquinho sobre a prova, teve algumas questões realmente assim que eu achei bem diferentes assim para o nível que a prova exigia, tá bom? Mas, enfim, tendo isso ou não, dá para ter essa discussão, tá certo? Mas estava no gabarito, ou estava no edital de toda forma. Mas enfim, pessoal, essa foi minha opinião. Espero que vocês tenham gostado aqui da explicação. Eu tentei detalhar ao máximo aqui algumas questões, tá bom? Que ficaram mais o pessoal ficou mais em dúvida, que estavam debatendo mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, tá? Qualquer coisa, fala comigo aí no privado, as pessoas que têm o meu número. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, viu? Abraço!